Gabi e eu vim aqui contar relatos sobrenaturais para vocês. São relatos reais e esse relato, quem enviou foi uma amiga. Aconteceu há muitos anos, mas é uma história que ela ama de paixão. É uma história muito interessante, realmente. E caso queira enviar o seu relato, o e-mail vai estar aqui na descrição. E eu terei o maior prazer em respeito em ler o seu relato. Vou ficar olhando aqui para a lateral, porque eu vou ler o relato para sair bem fiel ao que ela enviou. Olá, Gabi. Gostaria muito que você contasse esse relato, pois acho essa história incrível. Não tem problema em falar meu nome, pois mesmo morando em uma cidade minúscula, é um nome bem comum, não é? Então, pode me chamar de Maria sem problemas. Já a minha mãe pediu para não citar o nome dela nem o do meu pai, pois, por saber que nem todos acreditariam nela, esse ocorrido foi relatado pessoalmente para pouquíssimas pessoas. Inclusive, eu amo quando ela conta repetidas vezes, mesmo que já tenha acontecido há quase 50 anos. Minha mãe era uma jovem que se virava para ganhar o próprio dinheiro desde muito novinha. Ela produzia diversos produtos como bijuterias, tapetes, panos de pratos pintados à mão e até mesmo costurava vestidos para as moças da vizinhança. Ela nunca foi muito preocupada com o casamento, como as outras moças da mesma idade que ela. Porém, quando conheceu o meu pai, foi aquele velho e conhecido amor à primeira vista. Então, depois de poucos meses de namoro, eles já estavam se casando. Meu pai ganhava muito bem, mas minha mãe se recusou a depender financeiramente dele. Então ela continuou com suas vendas, assim como quando era solteira. Em menos de um ano de casados, ela engravidou. Sim, euzinha aqui. Mas quando eu era recém-nascida, infelizmente meu pai faleceu e minha mãe virou mãe solo. Até hoje ela sente a dor de ter ficado viúva tão cedo, mas foi uma guerreira me criando sozinha e nunca se casou novamente. Dinheiro nunca foi problema, pois como meu pai era militar, ela ficou com uma boa pensão, mas a saudade era imensa e ela continuou com suas vendas. Aqui começa o nosso relato sobrenatural. Em uma tarde, eu e minha mãe estávamos sozinhas em casa e ela me balançava em uma rede para tentar me fazer dormir. Mas enquanto ela estava deitada comigo, seguia com um pensamento super distante e distraído. Mas os devaneios dela logo foram cortados por um barulho de algo quebrando em casa. No susto, a primeira atitude dela foi olhar para a porta do quarto, pois dava para ver uma boa parte da casa, porém não toda. Quando ela olhou para a porta, veio uma mistura de susto e alegria, pois lá estava o rosto do meu falecido pai olhando para nós duas. Ela não pensou duas vezes, me colocou nos braços e saiu correndo atrás dele e chamando baixinho pelo seu nome. Mas o máximo que ela conseguia ver eram vultos do corpo dele indo em direção à porta de entrada. Quando ela finalmente achou que tinha conseguido chegar até ele, não tinha mais ninguém na entrada da casa. Mas ela estranhou, pois a porta que dava acesso à rua estava aberta. Mesmo que a cidade fosse bem pequena, ela sempre teve o hábito de fechá-la, diferente dos outros moradores, pois era uma época muito tranquila e todo mundo se conhecia na minha cidade. Mamãe ficou bem abalada com a visão que teve do meu pai e caiu em prantos. Correu na casa da vizinha comigo nos braços e pediu para entrar, mas disfarçou o choro, alegando que estava com saudades do marido e a vizinha respeitou e não fez maiores perguntas. Logo as duas começaram a ouvir muitos barulhos de coisas sendo derrubadas e quebradas dentro da minha casa, pois essa vizinha morava exatamente na casa ao lado e nós literalmente dividíamos uma parede. Como não havia mais ninguém em casa, elas ligaram para a polícia, que chegou bem rápido. Resultado: um ladrão tinha arrombado a porta da frente da nossa casa, não nos viu no quarto e meu pai apareceu para minha mãe na intenção de que ela o seguisse e ficássemos as duas a salvo. Mamãe tem certeza absoluta que meu pai apareceu para ela naquele dia. Mas Gabi, às vezes eu fico na dúvida se foi o meu pai ou um anjo da guarda ou alguma entidade que nos protegeu e tomou a forma dele para ganhar a confiança e a curiosidade da minha mãe, para que assim ela o seguisse, tirando nós duas dali. Pois só Deus sabe o que poderia acontecer se um homem mal intencionado tivesse visto uma mulher e um bebê sozinhos em casa. É verdade. Sempre que minha mãe conta essa história, nós duas nos emocionamos muito. Esse foi o meu relato sobrenatural e espero que tenha gostado. Beijão! É uma história bem interessante, lindíssima por sinal. E realmente,
Pode ter sido uma entidade, não necessariamente seu pai, pode sim ter sido seu pai, claro, mas eu acredito que pode ter sido sim uma entidade que veio ajudar, veio pro bem e deixou vocês a salvo. Sabia que na forma do seu pai, sua mãe iria seguir, né, que ela sentia muita falta dele, iria segui-lo e assim conseguiu tirá-la de casa. E esse homem com certeza estava mal intencionado, porque uma pessoa arrombar uma porta, principalmente de uma cidade pequena, considerada segura, não é uma coisa tão comum, tão tranquila, né? E que bom que deu tudo certo e adorei a história. Pode mandar mais se quiser, se sentir à vontade. E é isso, beijos e até amanhã.